Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Aqui é Douglas Nobelo, estou começando agora a gravar um vídeo aqui, o vídeo, a aula 5, né? O quinto vídeo da série Aprenda Google e Planilhas, tá? É o módulo básico esse daqui, então é para iniciante, a gente está começando a falar desde o início aí, tá? Para quando eu tiver o curso avançado aí, que vai ficar disponível para o pessoal que for usuário alfa das minhas planilhas aí, vocês conseguirem acompanhar o que eu vou estar explicando lá, tá bom? Então esse curso é um curso bem iniciante e tal. Quem já tiver alguma experiência em Excel ou no próprio Google Planilhas é capaz de não ter muita novidade, mas para aqueles usuários que não têm tanta familiaridade aí com as planilhas e com o Excel e o Google Planilhas, vai ser bacana vocês estarem acompanhando aí, tá? Relativo ao curso que eu vou fazer avançado, eu vou estar disponibilizando ele, vai ser um curso fechado, tá, pessoal? Exclusivo para os usuários alfa das minhas planilhas, né? Eu vou explicar para vocês aqui rapidinho o que são os usuários alfa, tá? É só você entrar lá no site, no Delombelo Planilhas, né? Bota no Google Delombelo Planilhas, vocês vão ser encaminhados aqui para o meu site principal. Aqui vai ter a seção usuário alfa, né? O usuário alfa, como todos sabem aí, são os usuários que fazem contribuições aí com o meu projeto, né? Meu projeto é um projeto gratuito, tá, pessoal? Então, quem faz as contribuições são voluntários. Então, todas as planilhas que eu tenho disponibilizado aqui para vocês, que hoje eu tenho a planilha de controle de investimentos, a planilha de fórmula básica, algumas outras planilhas aqui auxiliares, tá? Para a gente estar ajudando aí no controle de investimentos, tá? Minhas planilhas hoje são mais focadas para investidores, então todas essas planilhas eu disponibilizo de forma gratuita aí para os usuários. Mas eu tenho um grande custo aí de desenvolvimento, né? O tempo que eu invisto aqui fazendo o desenvolvimento das planilhas, correções de erros, melhorias sugeridas pelos usuários e tal, e isso demanda bastante tempo. E também o suporte que eu tenho que dar aí aos usuários com dúvidas, né? Então, devido a isso, eu criei essa formatação aqui, esse grupo, né, de usuários alfa, que é o que? São aquelas pessoas que gostam do meu trabalho, me acompanham, fazem contribuições aí até recorrentes, mensais, anuais, e eu criei um planozinho para o pessoal estar podendo fazer isso e eu poder estar ajudando essas pessoas que estão me apoiando de uma forma prioritária, entendeu? Então, quem for usuário alfa, entra aqui lá no site, na página usuário alfa, que eu explico quais são as vantagens, né? O que eu vou estar fazendo de benefício para quem são esses usuários que estão apoiando o meu projeto aí, tá? E eu consegui fechar uma parceria com o Daniel Nigri, lá do canal Dica de Hoje, que ele está dando um apoio aí para esse pessoal que é meu usuário alfa aí, tá? Então, quem for usuário alfa do meu projeto vai ter direito a um desconto aí de R$ 40 no Membro Gold lá do site dele lá. Ele, para quem não conhece, o Dica de Hoje é uma casa de research que tem análises, relatórios de empresas, carteiras de investimento, tá? E também ele está fazendo um curso agora de geração de renda com investimentos que está dando um desconto de R$ 100 aí. Ou seja, quem fizer a inscrição aí de usuário alfa da minha planilha, que é R$ 4,99 mensal ou R$ 49,99 anual, né? Além de estar contribuindo para a continuidade e melhoria do meu projeto, né? Vai também estar podendo utilizar esses cupons de desconto aqui, tá? Além do meu curso exclusivo aí de Google Planilhas Avançado, que eu vou estar explicando aí praticamente tudo que eu utilizo na minha planilha aí, nas planilhas que eu fiz aí, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá para a aula 4. Tá? A aula 4 é a terceira aula de Google Planilhas, tá, pessoal? Na aula um, recapitulando rapidamente, a gente falou aí sobre o que é uma célula, o que ela pode conter, quais são os tipos de variáveis que você consegue ter dentro de uma célula, é, sobre tipos de formatação, né, das propriedades, dos valores, das fórmulas, das formatações e tal. Então, aí já na segunda aula, a gente já começou a utilizar algumas fórmulas básicas aí de adição, subtração, potência, média, soma, questão de prioridade de cálculos matemáticos, que isso é muito utilizado aí dentro das planilhas e tal. E comecei a falar sobre fórmulas condicionais, né? E também sobre a questão de você utilizar o cifrão para travar as células dentro das suas fórmulas, tá?
Hoje eu vou utilizar um pouco de tudo que eu falei, tá? Tanto na aula 1 quanto na aula 2. Hoje na aula 3 a gente vai pegar aqui uma tabelinha, né, de equivalente a uma escola. Esse daí é só um exemplozinho. E eu vou estar trabalhando com vocês como a gente vai estar formatando isso aí para estar funcionando e dando as informações de forma automática para a gente, conforme as variáveis mudam, né? Então eu botei aqui uma tabelinha, né, de alunos. Então aqui a gente tem 5 alunos e 4 bimestres, tá? Então eu simulei aqui umas notas, depois a gente vai brincar aqui com essas notas aqui para a gente poder fazer algumas simulações, tá? Mas basicamente a gente vai fazer o quê? Vai calcular a média relativa a essas notas aqui, certo? Depois a gente vai verificar quem não for aprovado dentro dessa média vai para recuperação, e aí a gente vai botar a nota da recuperação da pessoa aqui e vai ter a média final para saber se a pessoa foi aprovada ou não foi aprovada, tá ok? Então, basicamente, a média da escola é que a gente vai estar trabalhando é média 6, ou seja, tem que ser maior ou igual a 6 para a pessoa estar aprovada, certo? E a gente vai estar trabalhando aí, tá bom? Então, a gente vai trabalhar basicamente com alguns cálculos de média, tá certo? E algumas condicionais e formatação, tá? Vamos começar pela formatação, tá? Então, sempre que a gente for trabalhar aqui dentro do Google Planilhas ou no Excel, você consegue trabalhar com formatações de células. O que é formatações de células, tá? Tudo que você tem escrito dentro da célula, certo? Ela é um valor. Então, aqui no caso dessa célula aqui, a gente tem o valor Douglas, né? Que é escrito, é um valor aqui de texto. Já aqui é um valor numérico, que é um valor 5, certo? Porém, o valor ele também pode não ser um valor em si, e ser uma fórmula, como por exemplo aqui. Aqui tem um valor 4, essa célula, certo? Mas o que está escrito dentro da célula é uma fórmula, certo? Então a gente tem a fórmula, o valor, que é o resultado da fórmula, no caso, e quando você direto digita um valor sem fórmula, o próprio valor é igual ao campo que a gente preenche aqui no campo de fórmula, tá ok? Então isso daí eu expliquei com mais calma na aula 1. Quem tiver dúvidas sobre não estiver entendendo, dá uma olhada nas aulas anteriores aí, tá bom? Então, fazendo isso, o que a gente vai fazer? A formatação, ela é tudo que você mexe que não é fórmula e não é valor, tá? Então, por exemplo, as bordas que a gente pode estar colocando aqui, para ficar mais bonitinha a nossa tabela, a gente pode marcar todas as células aqui e botar bordas nela. Então, isso aqui é uma formatação, né? Essas bordas que eu coloquei aqui é uma formatação. Aí eu vou colocar bordas aqui também. Dentro dessas bordas eu posso colocar, ó, aí que você tem as opções de várias bordas, só a borda de baixo, só a divisão no meio, tudo, só o que eu estou marcando. Então, por exemplo, se eu quero marcar essas duas aqui e só marcar as bordas em volta dessas duas, eu clico nessa célula aqui, nesse campo aqui, ela marcou só aquelas, tá vendo? Mas eu não vou fazer isso, então isso aí foi só para mostrar. Aqui no caso eu quero dividir os bimestres, então eu vou vir aqui e vou marcar todas. Então marquei aqui, tá ok? Então isso aqui foi só para utilizar aqui. Aqui você pode trabalhar com cores diferentes para essas linhas, pode trabalhar com pontilhadas, aí vocês fazem do jeito que vocês acharem mais bonitinho. Eu não sou especialista nessa área de layout, né? Mas eu gosto mais de trabalhar mesmo com cálculos. Mas a gente mostra aí o que eu sei fazer, as possibilidades, e cada um vai brincando da melhor forma possível aí, tá? Então, a gente já aprendeu aí a colocar a formatação de bordas, né? E aqui da planilha. Uma outra coisa que eu gosto também de trabalhar com formatação é a formatação de preenchimento, tá? Então aqui a gente pode ver o quê? Que a gente tem títulos, né? Então sempre que a gente tem aqui os títulos, a gente pode estar preenchendo o fundo, né? Como se fosse o fundo do texto aí, o preenchimento da célula com uma cor específica. Você pode escolher a cor que você preferir, né? Eu vou colocar aqui o preenchimento das cores aqui que eu estou trabalhando, tá ok? E feito isso, certo? Vou estar copiando aqui, ó, colar especial. Outra coisa legal para vocês estarem vendo também é o seguinte: eu copiei essa célula aqui, certo? Na hora que eu for colar, eu posso estar colando aqui em qualquer outra célula, tá colando
os dados que estão aqui iguais a essa daqui. Quando eu faço isso, por exemplo, clicar aqui com o botão direito do mouse, colar, se você colar, simplesmente colar, ou dar um Ctrl C, Ctrl V, quer dizer, Ctrl V, eu colo exatamente o que está aqui, tudo. Tanto formatação, quanto valor, quanto se for fórmula, vai vir a fórmula. O que tiver nessa célula, ela vai repetir aqui para essa célula aqui, certo? Porém, a gente pode estar colando especial. E quando você cola especial, ele te pergunta o que você quer colar. E fica bem distinto, né, essa questão das formatações, das fórmulas, dos valores, e você consegue escolher o que você quer colar. Nesse caso aqui, eu quero colar dessa célula aqui nessa daqui apenas a formatação. Então, eu clico aqui em formatação, olha lá, pode ver que veio, toda a formatação dela veio para cá, mas o valor dela não veio, nem as fórmulas. Por quê? Porque aqui não tem fórmula e o valor ficou o valor anterior, tá ok? Mesma coisa aqui. Colar especial, formatação. É a mesma coisa, tá? Outra coisa que a gente pode estar mexendo em formatação aí é a formatação de texto, né? Então, aqui é a formatação de preenchimento, aqui é a formatação de texto. Então, eu posso estar colocando a cor, certo? Botar se é itálico, se é negrito, se é traçado. Então, aqui você consegue fazer várias modificações aí para deixar a sua tabela ou sua planilha aí mais amigável, mais bonita, tá ok? Então a gente vai estar trabalhando aqui, eu vou botar aqui em negrito. Outra coisa que a gente consegue estar trabalhando também aqui é a questão da disposição dos valores. Então eu posso estar aqui, ó, o alinhamento e o ajuste de texto, tá vendo? Então você consegue, por exemplo, estar selecionando essas células que você quer aqui e eu quero estar trazendo ela para um alinhamento centralizado. Então você vê que eu tirei do campo à esquerda e coloquei centralizado aqui. Mesma coisa eu vou fazer agora com os números, certo? E se você tiver uma célula que esteja maior, você vê que está aqui ao fundo, né? Então você clica aqui e centraliza ela, ou centraliza todas elas. Eu gosto sempre de trabalhar tudo centralizado, tá? Mas é uma opção, algumas exceções, você pode estar tendo alguma planilha específica que você queira trabalhar sem estar centralizado, ou sem estar no fundo, ou à esquerda, entendeu? Então, cada um trabalha aí com a formatação que achar melhor para a sua tabela, ou sua planilha, ok? Então, deixa eu só dar uma voltar aqui para voltar ao que era antes, pronto. Então é isso, tá, pessoal? Vou copiar aqui a formatação dessa e vou colar nas demais. Só para ficar igual e organizado aqui nossa planilha, tá ok? E aqui eu vou estar centralizando. Então já falamos aí de formatação, de preenchimento, de alinhamento, de texto e tal. Agora vamos começar a trabalhar com as fórmulas, tá? Então aqui a gente tem as notas de cada um dos alunos, né, no caso, e aqui a gente tem a média. Então eu vou apagar aqui para fazer o conjunto com vocês. Então aqui seria esse campo, eu quero calcular o que? A média desses 4 bimestres aqui do Douglas, no caso. Então eu vou botar igual, certo? Eu posso calcular a média matematicamente normal, que é o que? Eu faço um parênteses, esse mais, esse mais, esse mais, esse. Ou seja, eu peguei aquelas 4 células que tem aqui, certo? Com as notas, somei elas, botei o parênteses para primeiro somar elas e depois eu vou dividir pelo número de bimestres que está ali, 4, certo? Então, deu a média de 4,5. Porém, esse cálculo tem um problema, né? Quando a gente quer calcular a média dessa forma, tem um problema. Por quê? Porque às vezes eu não tenho um valor e se eu faço dessa forma, ela vai computar aquele quarto bimestre como sendo 0, né? Se eu não quiser fazer isso, ou se quiser fazer de uma forma mais rápida, eu posso usar a função, certo? Você bota igual a função. Ó, função média. Então já existe uma função pronta dentro do Excel e do Google Planilha que se chama média. Você bota a função média, seleciona o range dos valores onde vão estar essa média, no caso, sempre que tem esses 2 pontos aqui no meio do endereço, significa que eu estou pegando desse ponto aqui, no caso dessa célula B4, até a célula E4, certo? Se eu coloco aqui para baixo, você vê que é da B4 até a célula E5. Então, esse range inteiro aqui,
ok? Está sendo selecionado para cálculo dessa fórmula, dessa média aqui. No caso, eu não quero que pegue a célula, a linha 5, né? Que a linha 5 já seria outra aluna. Então, eu marco só o range B4 a E4, tá ok? Fecha parênteses, dá Enter. Pronto. Você vendo aqui que agora mudou. Antes estava dando 3,5, agora está dando 5. Por quê? Porque quando você usa a fórmula de média, ela desconsidera as células em vazio, ou seja, ela não calcula as células em vazio como sendo cálculo para você da divisão. Então, se eu quiser colocar aqui, eu tenho que colocar 0. Aí ele vai calcular aqui certinho, tá ok? No caso aqui, se eu não me engano, está 4. Vamos voltar para o valor anterior. 4,75 é a média aqui, certo? Agora, eu quero, para não ter o trabalho de fazer essa mesma fórmula para todas as outras linhas, o que eu posso fazer? Eu dou um Ctrl C, copio essa fórmula e arrasto para baixo aqui, dou um Ctrl V, certo? Pronto, já marquei. Ou vocês podem estar fazendo ali, em vez de usar o Ctrl C e Ctrl V, selecionar a célula e arrastar para baixo. Conforme eu falei nas aulas, na aula anterior, se não me engano foi na aula 2, sempre que a gente faz isso, a gente está andando com a fórmula para a mesma disposição, certo? Mesmo deslocamento que eu ando aqui na fórmula, eu ando no range que eu estou usando. Então, aqui no caso é B4 e E4, quando eu arrastei aqui para baixo, certo? Eu andei também com o meu range para baixo. Mesma coisa aqui, certo? Isso poupa algumas horas de trabalho aí, para você não ter que ficar fazendo fórmula para todas as suas linhas, tá ok? E é isso aí. Agora a gente vai usar vai usar um outro tipo de formatação que a gente chama, que é a formatação condicional, tá ok? Como é que funciona a formatação condicional? Eu quero pegar aqui essa média e ver quem que foi aprovado de uma forma visual. Então, eu condiciono o resultado dessa célula a uma formatação. Como que eu faço isso? Você seleciona a célula que você quer, vem aqui em formatar, certo? A gente quer formatar, então, formatação está dentro desse campo aqui, formatar. Quero formatar condicional. Então, você vem aqui em formatação condicional e clica aqui. Vai aparecer esse quadrinho lateral para você fazer a formatação que você quer. O que eu quero fazer com essa célula? Aí você bota formatar células C. Aqui é a condição, né? Então, aqui tem vários tipos de condição. Nesse caso aqui, eu quero o quê? Eu quero que, se ela for maior ou igual a, aí você bota o valor ou uma fórmula. Eu quero que se for maior ou igual ao número 6, certo? Ou eu posso pegar direto essa célula aqui, que é a célula C5, ó, igual C5, não, C1, desculpa. Certo? Então, o que eu vou fazer? Qual é o estilo da formatação que eu vou querer fazer? Eu vou querer pintar ela de verde, negrito e com texto branco. Ok. Certo? Então, ela fez isso. Certo? Se eu pegar e copiar para baixo, olha lá, ela repetiu a formatação dessa, ela copiou a formatação e a fórmula para cá. Certo? Então, agora eu posso puxar tudo para baixo aqui e pronto. Ok? Então, é isso aí. Ou eu posso estar... Aqui deu um pouco de errado, só um minutinho. Essas duas aqui eram para estar. Igual a C1, G4, G8. Não estou entendendo o porquê, mas vamos ver aqui. Então, vamos botar o número 6. Maior ou igual a 6. Ah, agora foi. É porque estava carregando a célula C1 lá, ok? Agora foi. Então, vocês podem ver que a formatação foi copiada para cá e automatizou aqui. Então, se eu agora venho aqui e boto nota 10 aqui, automaticamente indica que esse valor aqui está acima da minha média que eu botei como 6, ok? Vamos voltar para 4. Agora a gente vai fazer a condicional reversa, né? No caso, se o cara for reprovado, como é que vai fazer? Adicionar fórmula, você vai pegar a mesma coisa, vai botar aqui, a fórmula menor que, certo? Se a outra é maior ou igual a, então essa a gente vai usar menor do que. Menor do que o número 6, certo? Que é a nossa média lá. Então, qual é o padrão que eu vou querer? Eu vou querer botar ela de vermelho, negrito e escrito em branco. Ok.
certo? Vou pegar essa fórmula aqui e arrastar para as demais, pronto, já foi feita a formatação condicional de todas as células que eu quero, tá ok? Então, rapidamente você consegue fazer uma formatação aqui para visualizar quem foi reprovado dentro desses 4 primeiros bimestres aí, no caso Douglas e o Luiz. Agora eu quero fazer o que? O Douglas e o Luiz, eles foram reprovados, né? Então eles foram para a prova final, recuperação. Na recuperação, o Douglas tirou nota 8, certo? E o Luiz tirou nota 6, certo? Então, o que eu quero fazer agora? Como aqui não teve, né? Esse aqui não teve, esse aqui não teve, esse aqui não teve. Então, agora o que eu quero fazer? Eu quero calcular a nova média final do Douglas e do Luiz e dos demais. Os demais, a média final vai ser igual, né? Porque como eles não tiveram recuperação, vai ser igual. Então, aqui eu tenho a média. Antes a gente usou um range, né? Para você fazer o cálculo da média, de um valor até a outra célula aqui. Agora a gente vai poder usar da seguinte forma, quer ver? Média, média. Só que eu não quero um range, eu quero células específicas. Então, o que eu vou fazer? Em vez de clicar e arrastar, eu vou clicar onde eu quero, no caso, essa célula aqui, apertar o botão Ctrl, e qual é a outra célula que eu quero, que é esse aqui. Vocês podem reparar que ao invés de 2 pontos, certo? Ficou o quê? Um sinal de ponto e vírgula, que ele está separando, não é um range, são células específicas que eu estou selecionando, tá ok? Fecha parênteses, igual, pronto, deu a média. Agora eu vou copiar essa fórmula aqui e colar para baixo, certo? Pode ver que aqui foi calculada as novas médias, aqui não foi calculada médias. Por quê? Porque esses valores aqui não são números, então a fórmula média desconsidera essa célula aqui para fazer o cálculo. Então ele está considerando 7 divididos por 1, certo? Que é só uma célula que está sendo selecionada, 1. E assim sucessivamente. Aqui, como eu tenho 2 células numéricas, ele pega a média dessas 2 células aqui. Tá, ok? Então, assim funciona a função média. Só dando um pause aí rapidinho para explicar para vocês a questão de funções dentro do Google Planilhas. Dentro desse site aqui, tá? Vocês podem clicar aqui, desculpa, que vai se direcionar, abrir esse site aqui, esse link, né? Essa página. Dentro dessa página, você vai ver que tem todas as funções aqui do Google Planilhas, tá? São muitas funções que tem dentro, já prontas, que a gente consegue fazer várias coisas legais aí dentro do Google Planilhas. Como a gente está na aula básica, eu vou falar sobre as fórmulas mais utilizadas no básico, tá? Mas aqui você consegue ver fórmulas de data, fórmulas de engenharia, fórmulas de financeiras e tal. Então tem bastante variedades aí de fórmulas, tá? Então, caso eu queira saber alguma coisa e tal, aqui você pode saber mais e dar uma explicação, tá, ok? A gente vai procurar aqui, por exemplo, a fórmula que a gente está usando, média. Deixa eu botar aqui todos. Lá, pronto, média. Você vai achar aqui, desce um pouquinho, você vai achar a fórmula média aqui, ó, média. Então, aqui, se você tiver dúvida de como funciona aquela função, é só você vir aqui, clicar em Saiba Mais, que vai abrir ajuda com exemplos, sintaxe, observações e exemplos, tá ok? Então, se tiver dúvidas, entra lá naquele link, tá ok? Ou procure no Google, tá? Eu achei esse link aqui procurando no Google, né? Você procura funções, Google Planilhas. Fazendo isso, você vai achar aqui aquele link que eu coloquei lá para vocês, que tem todas as fórmulas aí, tá ok? Então, vamos prosseguir aí. Então, já conseguimos saber agora a nota da recuperação e a média final da pessoa. A média final de cada um, eu vou querer fazer o quê? Eu vou querer repetir essa formatação que já está aqui para não ter que fazer tudo de novo. Então, vem aqui, colar especial, formatação. Agora, eu não posso simplesmente copiar essa célula e colar aqui, porque se reparar, essa fórmula ela é diferente dessa fórmula aqui, tá ok? Essa fórmula a gente pega células específicas, aqui a gente pega um range específico. Se eu copio essa fórmula inteira com Ctrl C e dou um Ctrl V nessa fórmula aqui, ela vai pegar a fórmula também daqui que não quero isso, então vai dar problema, certo? Vou fazer aqui o exemplo só para vocês verem. Ó, aqui você vê, ó, ela pegou, mudou com o range para cá, tá ok? Pegou esse range dessas 4 células aqui e não mais o que eu queria, que era essa e essa, tá ok? Então,
Ctrl Z. A outra coisa legal para vocês saberem é o seguinte, o Ctrl Z volta. Então, se você alguma vez estiver usando uma planilha e fez uma besteira sem querer, dá um Ctrl Z que ela vai desfazer a última ação que você fez, tá ok? Então, é isso aí que eu fiz. Podemos ver aqui agora, que agora a fórmula da média está certinha com as células que eu quero, certo? E com a formatação condicional que eu colei somente a formatação daquela célula anterior, tá ok? Então agora a gente pode pegar essa célula aqui e copiar para baixo. Por que que essa daqui eu posso estar copiando para baixo? Porque essa daqui a gente vê que a fórmula sempre se repete com deslocamento. Então eu posso estar copiando a mesma célula aí, tá ok? E agora a gente, além disso, né, além de ter feito já a formatação para saber quem passou e quem não passou, eu quero criar aqui um status escrito de aprovado ou reprovado, para na hora que for imprimir, aparecer esse valor lá na impressão do boletim do aluno, tá? Então, aqui a gente vai ter que usar uma fórmulazinha diferente do que a gente fez aqui, tá? Porque aqui eu fiz só a fórmula direta, agora a gente vai ter que, fórmula matemática, né? Aqui a gente vai ter que usar uma fórmula condicional, tá? As fórmulas condicionais, eu expliquei aqui na aula 2, as mais utilizadas é o se, né? Que é o se ou if, e ou and, ou or, que na verdade são fórmulas condicionais. Essas fórmulas condicionais, elas são muito legais. Uma coisa que eu gosto muito no Google Planilhas, que o Excel não é assim, é que tanto faz você escrever a fórmula em inglês ou em português. O próprio Google Planilhas depois ele corrige para você e faz essa tradução da fórmula, tá? Então, se por exemplo aqui está escrito a função C, se eu copio essa função para cá para baixo, certo? Aqui, ó, aqui para baixo, e coloco, em vez de C, eu boto if, olha lá, e dou Enter. Ops, desculpa. Alguma coisa deu errado. Ah, tá. Apareceu if yes. E dou Enter. Ops, de novo. Calma aí. Tá vindo, tô dando um Enter aqui, tá aparecendo a outra fórmula. Pronto. Olha lá. Se eu coloco C ou se eu coloco if na fórmula, você vê que depois ele traduz para a linguagem do seu Google Planilhas aí, tá ok? Então, se você botou if ou se botou C, a fórmula vai funcionar da mesma forma. Isso é uma coisa muito legal que eu gosto do Google Planilhas ao Excel. Tá? E outra coisa que vocês têm que reparar aqui na formatação dessa fórmula aqui, conforme a gente falou lá na aula anterior, a função, a sintaxe, né, da função C é C igual, né, para dizer que é uma fórmula, C, abre parênteses, condição for verdadeira, eu faço ponto e vírgula, eu faço isso. Se a condição não for verdadeira, ou seja, for falsa, então eu vou fazer o que está depois da segundo ponto e vírgula aí. Ou seja, a condição verdadeira, condição se falsa. Tá? Então essa é a sintaxe que se lê aí. Então aqui eu estou dizendo que se essa condição aqui for verdadeira, ou seja, K4 maior ou igual a C1, que no caso é a nossa média 6 aqui, então eu vou escrever aprovado. Se não, eu vou escrever o quê? Reprovado. No caso aqui, como deu maior que 6, maior que 6, né? Então deu aprovado. Eu copiando essa fórmula para baixo, vocês podem ver que funcionou também. Ó, vai funcionar. Mas por que está funcionando? Porque, se vocês repararem, quando você dá 2 cliques na célula, eu travei a célula C1 com cifrão. Uma coisa importante que eu falei para vocês aqui na aula 2. Quem não viu, dá uma recapitulada lá. Se eu não tivesse travado o C1 aqui com o cifrão, vou fazer aqui para vocês verem o que acontece, isso é muito importante. Quando eu copio aqui a fórmula para baixo, olha lá, aqui deu errado. Por que aqui deu errado? Porque quando eu cliquei aqui, ele está pegando já não mais a célula C1 para fazer a comparação, está pegando a C3, certo? E aqui já está pegando a C4. Por quê? Porque eu estou andando deslocamento uma para baixo, a fórmula está deslocando junto. Certo? Então é importante a gente se atentar sempre à questão desse uso do cifrão, conforme eu falei na aula 2, na aula 2 do Google Planilhas, né, que se não me engano foi a aula 4, que o uso do cifrão poupa bastante trabalho para a gente aí, tá? Mas a gente tem que saber usar ele corretamente. Então, uso do cifrão, trava a célula 1 lá, que você quer, anda para baixo, pronto, funcionou, tudo certinho, tudo bonito. Muito bem. Então, pessoal, por hoje é só, tá? O que eu queria mostrar para vocês é mais mesmo essa questão dessas formatações que a gente pode estar utilizando aí, como faz as mais básicas aí, tá? Tem várias coisas que a gente pode estar fazendo aí na formatação.
mas eu acho que já deu para vocês terem uma ideia aí do que é uma formatação, o que é um valor, o que é uma fórmula, como trabalhar com elas, como utilizar o cifrão, e já dá para vocês começarem a estar brincando aí com o Google Planilhas, fazendo umas tabelinhas aí para vocês, tá bom? Então por hoje é só, agradeço a todos aí pela audiência, a quem puder curtir o vídeo aí e se inscrever no canal, a gente agradece também. E quem quiser ser usuário alfa lá da planilha ou incentivar o projeto aí com doações voluntárias, o link está na descrição do vídeo aí, tá ok? E lá no site também tem o link. E o link dessa planilha aqui, que tem o resuminho aí de tudo que a gente vem fazendo aí, tá disponível também na descrição do vídeo, tá ok? Um abraço aí a todos, bons investimentos e boas aulas aí. Um abraço.